Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Bruno Clemente por aqui e vamos então para o penúltimo dos conceitos de classes que estamos discutindo nesse conteúdo. Aqui nós temos a classe veículo e nós temos a classe terrestre e aéreo e nós estamos usando o conceito de generalização. E essa generalização ela se representa no Java através do conceito de herança, através do comando extends. Então nós temos aqui, por exemplo, a classe veículo. Observem que veículo já tem alguns atributos, como número de rodas, capacidade de humanos, velocidade máxima e capacidade de carga, ou seja, todo veículo terá isso, beleza? Mas depois nós temos que veículo aéreo, que é uma classe nova, extends veículo, ou seja, ela herda de veículo. E aí nós adicionamos um double específico, chamado altitude máxima. Por quê? Porque o veículo aéreo faz sentido que ele controle a altitude. O veículo marítimo não faz sentido que ele tenha controle de altitude, porém faz sentido que ele controle a profundidade em pés. Quantos pés abaixo do mar esse veículo consegue ficar? Então, se eu tentasse colocar altitude máxima ou profundidade pés dentro da classe veículo, ficaria inconsistente. Por quê? Porque quando o veículo aéreo herdar de veículo, ele teria profundidade pés e não faz sentido um avião ter profundidade. E da mesma forma o contrário, não faria sentido um submarino ter altura máxima, altitude máxima. Beleza? Então é por isso que a gente tem que utilizar de forma correta o conceito de generalização e deixar nas superclasses, deixar nas classes superiores apenas o que é de todas as pessoas que herdam. E depois o que for específico tem que ficar especificamente nas classes, né, que terão essa característica. Observem aqui, eu abri o Eclipse, tá, para vocês terem uma noção e tirei um print. Eu vou lá no meu main, crio uma instância chamada avião 1, um objeto avião 1 da classe veículo aéreo, instancio ele, não coloquei construtor aqui para fins de teste, e aí eu fui lá e coloquei avião 1 ponto. Na hora que eu botei avião 1 ponto, observem quais são os atributos que foram exibidos. Nós temos altitude máxima, double, que vem da classe veículo aéreo, mas nós temos capacidade de carga, capacidade humana, número de rodas e velocidade, todas elas da classe veículo. Então faz sentido, avião 1 possui realmente 5 atributos, 4 gerais, 4 herdados da generalização e um dele próprio. Beleza? Observem agora o segundo exemplo. Eu vou colocar veículo marítimo barco 1, coloquei barco 1 ponto, observem que apareceram então 5 atributos também, mas observem que 4 são de veículos e o quinto é de veículo marítimo, que é a profundidade em pés. Fazendo isso, você evita retrabalho, reduz a quantidade de código criado e facilita a manutenção. Se amanhã você precisar fazer uma operação num determinado código, um método, por exemplo, dentro da classe veículo, você não precisa alterar ele diversas vezes no sistema. Você altera uma única vez em veículo e ele vai estar imediatamente valendo tanto para veículo aéreo quanto para veículo marítimo. E isso é, assim, programação orientada a objeto no seu melhor, vamos dizer assim. É exatamente isso que a gente quer. Tudo bem? Então, esse comportamento não é exclusivo dos atributos, vale a mesma coisa para métodos, como eu mencionei, né? E é importante de você utilizar um comandozinho específico no Java para você atender o construtor da superclasse. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu criei aqui um construtor para veículo. Eu falei que veículo, a única informação obrigatória para veículo é número de rodas. Ou seja, não dá para criar um veículo no meu sistema sem informar quantas rodas ele tem. Posso não informar velocidade? Posso, mas número de rodas é obrigatório. Como é que eu garanto isso? Estou fazendo uso do meu construtor. Preciso de uma passagem de parâmetro inteiro, número de rodas. E eu vou atribuir esse valor passado dentro do número de rodas do objeto. Beleza. Quando eu criar agora um veículo aéreo, olha o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou adicionando essa cláusula super, abre parênteses, ponto e vírgula, para atender o construtor aqui da minha superclasse, tá? E aí na hora que você faz isso, vai dar erro. Ele vai falar para você, olha, eu não aceito. Por quê? Porque para você ser veículo, você precisa me passar um inteiro, que é o número de rodas. Então a gente vai lá e ajusta ele dessa seguinte forma, olha. Para criar um veículo aéreo, eu tenho que passar agora duas coisas, número de rodas e altitude. Agora eu estou obrigando que, para criar um veículo aéreo, eu preciso passar essas duas coisas. Uma delas, eu só mando para cima, super número de rodas. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou falando, olha, por ser um veículo, eu sou obrigado a atender esse construtor. O construtor de cima resolve esse problema para mim.
e eu jogo isso através da cláusula super. Em compensação, dentro do meu próprio construtor, eu defino que a altitude máxima foi a altitude passada por parâmetro. Então observem que agora eu consegui garantir que para criar veículo aéreo eu preciso passar duas coisas: número de rodas para atender veículo e altitude para atender veículo aéreo. A mesma coisa vai acontecer aqui, na hora que eu criar aqui o objeto. Observem que agora esse código está funcionando. Mas por quê? Porque eu precisei passar as duas informações. Beleza? O mesmo vale para veículo marítimo, que é o que eu ia mostrar. Ó. Nós adicionamos profundidade e aí nós temos o super número de rodas passando para o construtor de cima, enquanto nós temos a profundidade sendo atribuída para a profundidade de pés do nosso veículo marítimo. Beleza? Espero que tenha ficado claro aqui o exemplo, estou instanciando aqui novamente, né? E eu espero que tenha ficado clara essa explicação. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo que eu vou tirar as dúvidas por aqui. Tá bom? Espero que tenha ficado claro então. Valeu, pessoal. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.